Olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje você irá aprender como surgiu o Excel. Basicamente você vai aprender hoje a história do Excel, que é um programa bem famoso nos dias de hoje. Ele é presente em todo computador que tem o pacote Office e como ele revolucionou a matemática nos softwares. E é uma questão bem importante para a questão financeira, que trabalha com contas. É um programa bem utilizado, ele tem uma função muito importante no mundo. E a sua relevância que tem nos dias de hoje, que serão outro tópico que vai ser apontado no vídeo de hoje. Então, você que é um pouco mais velho e tem mais idade assim, você deve conhecer as planilhas feitas à mão, que é uma que era bem popular antigamente, que é um exemplo bom é os boletins, que no caso que eu como estudante tenho os boletins, mas é tudo impresso, é moderno agora, né? Isso se você tem um pouco mais de 30 anos. Lá as suas notas eram anotadas à mão pelo seu professor de cada matéria. Então, físico você tirava 5, em química você tirava 10, e assim sucessivamente você tinha o seu boletim, que nos tempos de hoje já foi modernizado com o Excel, que a gente vai falar hoje, que é tudo impresso. E esses boletins antigos você tinha que assinar. Então, dependendo se você não tinha uma nota muito boa, seus pais tinham que assinar. Isso era uma coisa bem comum, você ter boletins feitos à mão, porque ainda não existiam os computadores bons o suficiente para que tenha um programa que modernizasse essas planilhas que eram feitas à mão na época. E isso era meio desgastante porque fazer levantamentos, pesquisas era muito mais complicado de computar esses dados. Isso acaba gerando desgastes para as pessoas e elas não gostavam muito de trabalhar nessa área por causa desse incômodo de ter que escrever tudo à mão. Esses dados acabavam demorando muito para eles serem feitos e caso houvesse algum erro, teria que refazer todo. Então não era nada prático ter essas planilhas feitas à mão e isso acabou cada vez mais gerando necessidade de um programa que ajudasse essas pessoas que trabalham com exatas e estatísticas, mostrando os números de forma organizada. E nessa época, computador não era uma coisa muito comum de se ter em casa. As pessoas nem imaginavam ter um computador em casa. Os computadores eram colocados em bases aéreas, forças militares, não tinham nem empresa. Para você ver que os computadores eles demoraram a chegar nas mãos do público civil e comum, como eu e você estamos tendo um computador agora. Uma coisa que despertou realmente o interesse das pessoas e das empresas era a questão de poder ter planilhas eletrônicas, fazendo bem mais fácil do que manualmente. Então, depois de um certo tempo, as pessoas descobrindo que os computadores faziam planilhas eletrônicas, eles começaram a ter vontade de comprar e comprando alguns. E um desses computadores que foram mais buscados no mercado, aqui mesmo no Brasil, era o CP500, que era muito utilizado nas empresas e em casa de algumas famílias que tinham umas condições um pouco melhores de poder ter um computador. E o primeiro programa foi revolucionário para o ramo da computação, foi chamado VisiCalc. E o intuito do VisiCalc não era deixar bonitinho, melhor, mais arrumado, não. Era simplesmente passar o que você tinha do papel para o computador de uma maneira replicável que você pudesse editar de uma maneira mais fácil. Mas nada superior, assim, grande revolução no ramo da computação. Realmente foi um grande ato, mas nada que fosse tão grande como o Excel e os outros programas que a gente ainda vai falar. E com o CP500 era muito bom porque ele tinha a capacidade de poder compartilhar. Mas essa questão de compartilhar não é que nem fazer um post no Facebook, no Instagram ou no Twitter, como a gente tem nas redes sociais dos dias de hoje. Não. Era simplesmente colocar dentro do disquete e colocar em outro computador. Isso porque o CP500 ele já tinha uma capacidade suficiente para poder gravar dados em disquete, o que já era muito bom na época. E com essa habilidade que o VisiCalc tinha, era muito inteligente, interessante e vantajoso para as empresas terem um computador e um programa que era o VisiCalc. Isso acabou tendo como ideia o VisiCalc, tipo planilhas eletrônicas. Isso acabou mudando bastante a ideia das pessoas de que
ter um computador em casa é só perda de tempo e de dinheiro, que computador é só coisa de maluco. E o VisiCalc foi um dos precursores para que esses tabus fossem quebrados no meio da computação. A tela do VisiCalc era muito, mas muito simples e básica. Era para não ser rude, era feia, porque era preto e branco e era só computado de uma maneira tabulada todos os dados que você gostava de colocar na sua tabela, para que não ficasse tudo no papel. Depois, um computador que fez bastante sucesso para os brasileiros e para o mundo todo também foi o PC. Ele também tinha um programa, mas não era o VisiCalc. O VisiCalc também tinha para a versão do PC, mas o que bombou mesmo no computador PC foi o Lotus 123, que fazia extremamente a mesma coisa que o VisiCalc fazia, só que em vez de preto e branco, na minha opinião, em vez de preto e branco, era só uma faixa azul, o que para mim não diferencia em nada entre os dois programas. O que merece destacar nos PCs é que ele podia ser levado para casa. Então, às vezes, um fiscal de contabilidade que começou a fazer uma análise na sua empresa, ele acabava levando o trabalho para casa. Isso acabou ajudando muito mais as pessoas a quererem ter um computador e desmentir que computador é coisa de maluco e etc. Isso foi um dos grandes ápices para tudo isso cair por terra. Então, tendo programas de planilhas eletrônicas, formatação de texto, isso levou com que as pessoas pudessem diluir o seu trabalho que levava nas empresas para poder fazer seus próprios trabalhos dentro de sua própria residência. E com todo esse desenvolvimento da área e as modernidades e atualizações que o ramo da computação vinha ganhando, uma empresa pequena na época, que era recém-formulada, viu essas duas grandes empresas, que era do VisiCalc e do Lotus 123, essa pequena empresa chamada Microsoft, ela começou a ter um olhar mais dinâmico para essa área. E vendo tudo isso, a Microsoft ela tentou entrar contra esses dois gigantes da época não com o Excel, mas com um antecessor dele, que seria o Multiplan. Então a Microsoft iniciou-se no mundo das planilhas com o Multiplan. E a Microsoft com o Multiplan era bem simples. Quer dizer, na verdade não. O Multiplan, ele fazia tudo que os outros competidores faziam e a Microsoft estava tirando para todos os lados, todos, para ver se conseguia cada vez mais público. E a Microsoft, ela lançou versões para CP500 e para PC, então ela já tinha as grandes plataformas como um apoio para poder fazer o seu programa rodar. A Microsoft ela não conseguiu despontar como grande competidora com o CP500 e o PC. Na verdade, ela não teve um grande sucesso nessas duas plataformas e pensando rapidamente, ela já se mudou para outra plataforma que a gente vai conhecer daqui a pouco. E por incrível que pareça, essa nova plataforma que a Microsoft buscou implementar os sistemas do Multiplan foi a Apple. E a Apple, nessa época, ela estava lançando o Apple II, depois do grande sucesso do Apple I. Então, nessa mesma linha de raciocínio, a Apple lançou o Apple II, que foi um grande sucesso para todas as empresas e voltava muito lucro para os cofres da Apple. Transformou essa pequena empresa, a Apple, essa pequena empresa que surgiu numa garagem, numa grande empresa, numa grande produtora de softwares para computadores da época. E a Apple, nessa época, ela tentou criar um programa, um Multiplan, só que propriamente para o Apple II, para que outras empresas não quisessem colocar o seu software dentro do computador. O Apple II também tinha o VisiCalc, mas com o programa do Multiplan, esse computador teve vários fãs apenas do Multiplan. Então as pessoas compravam um Apple apenas para ter um Multiplan, dependendo da área que elas trabalhavam no ramo da computação. E com essa união e junção de trabalhos, Bill Gates, que era dono da Microsoft, e Steve Jobs, dono da Apple, foram se juntando e criaram um computador melhor ainda, com mais qualidade, melhor informação para que todos tenham, que era o Macintosh.
E o Macintosh, ele revolucionou o campo da computação, por quê? Porque ele tinha mouse e janelas para as pessoas poderem acessar. Então, não era só mais apenas por comandos, era por mouse. Então, com o mouse, foi muito melhor com o desenvolvimento das planilhas eletrônicas. E um pouco antes do lançamento do Macintosh, a Apple lançou uma cópia pro Bill Gates para que ele pudesse estudar o computador e fazer um multiplan próprio para aquele computador. E o diferencial dessa versão é que ele teria a versão gráfica, ele teria uma qualidade gráfica muito melhor. Então isso ajudou bastante ao Bill Gates para que ele fizesse vários comandos melhores, essas coisas que ajudam no desenvolvimento de cada software que a gente tem hoje, né? E o Multiplan para Mac foi uma das maiores planilhas utilizadas no mundo todo, e eu deixo só um parênteses aqui agora. Estude um pouco essa época em que o Bill Gates e o Steve Jobs estavam aproximando, e é nessa época que o Steve Jobs mandou uma cópia do Macintosh. Foi aí que o Bill Gates teve uma ideia de lançar um sistema operacional para os computadores, e ele acabou dando uma copiadinha de leves no sistema operacional do Macintosh. E na sua mente pode ficar assim, como o Bill Gates como bonzinho e o Steve Jobs como bonzinho, mas na realidade não é bem assim. Na época, os dois copiaram de uma empresa que estava fluindo bastante no ramo, que era a Xerox. A Xerox produzia a Xerox. Porque foi a Xerox que implementou a interface gráfica, o mouse, vários outros comandos para que ficasse cada vez melhor. E um filme para você procurar assistir qualquer coisa, se você realmente se interessar, que explica bem essa situação de Microsoft não ser bonzinho, que ter copiado a Apple ter copiado a Xerox e a Microsoft copiado ambas, é Piratas do Vale do Silício, ou Piratas de Silicon Valley, que é um filme muito bom que explica bem o desenvolvimento da Microsoft, bem o desenvolvimento da Apple, que são grandes empresas no mercado de hoje, e é um filme que realmente vale a pena você ver para poder aprender sobre essas duas empresas. E voltando para o assunto da videoaula de hoje, com essa nova interface gráfica do Multiplan nos computadores da Apple, mais especificamente do Macintosh, eles pensaram em mudar o nome para que ficasse o passado e o futuro. E esse futuro começava a se chamar o Excel. Isso aí, a primeira versão do Excel foi feita para a Apple e não para os computadores Windows. Pois é. E seguindo esse rumo, o Excel ficou bem famoso nos computadores da Apple, mais especificamente o Macintosh. Teve várias versões e a primeira versão para o Windows foi o Excel 2.0 para que ele fosse alinhado com o Mac. Então, o Mac e o sistema do Windows sempre estão alinhados. Um não está à frente do outro, um não é mais atualizado que o outro e um não é mais desatualizado do outro. Para mim, isso é uma jogada de marketing do Bill Gates para que as pessoas comprem os computadores que têm o sistema Windows, para que elas não achem que os computadores desatualizados ou atualizados pertencem uma ou a outra empresa, e sim as duas sendo as duas mais atualizadas. A Apple até tinha vontade um pouco de mudar o nome do Excel para outro programa, que se chamaria XL, porque na realidade XL na língua do inglês é Excel. Então na transcrição disso para o papel acaba formando o Excel. Mas essa é uma curiosidade que vale a pena ser ressaltada porque faz parte da nossa videoaula de hoje e faz parte da história do Excel, que é um programa bem conhecido, né? Se você é bom entendedor, você já viu, mas se você não for como eu, você provavelmente não reparou que os atalhos do Microsoft Excel, eles são um X e um L, isso até a versão 2010. Depois da versão 2010, ela foi modificada, mas é uma coisa que vale ser ressaltada, e se você não prestou atenção, se eu não tivesse falado aqui no vídeo de hoje. Nas versões mais modernas, esse XL ele foi mudado para apenas um X e um livrinho de planilhas eletrônicas. O Excel nos dias de hoje, eles têm Excel para celular, Excel para Mac e para todas as plataformas de celular, como Windows Phone, Android e até mesmo os sistemas iOS.
Então, essas foram as coisas que valem a pena ser ressaltadas na história do Excel. Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de dar o seu joinha e compartilhar para os seus amigos, porque realmente a nossa videoaula de hoje foi bem explicada e merece o seu like. Obrigado e tchau, tchau.